que não seja este planeta caótico. Entretanto, o surpreendente é que João não discursou sobre a alegria fragmentada e passageira que sentimos, vez ou outra, mas a respeito da alegria. Olá, tudo bem com você, aluno, aluna, meu professor, minha professora da lição da Escola Sabatina? Estamos finalizando mais um trimestre, né? O penúltimo do ano, o terceiro trimestre está indo embora hoje, justamente sábado, dia 24 de setembro. A partir de amanhã, já estaremos estudando um novo trimestre, uma nova lição, né? Uma nova lição. Para falar numa nova lição, meu amigo, minha irmã, já estou com ela em mãos aqui em um contexto mais jovem, para a juventude, né? Contexto bíblico, vai falar sobre Deuteronômio, isso mesmo, para os jovens, assim também como para os adultos. Nós temos aqui, né, a verdade presente em Deuteronômio. É a próxima temporada que iremos estudar nos meses de outubro, novembro e dezembro. Foi muito bom ter a sua companhia durante esse trimestre, estudando essa lição maravilhosa como tema geral, descanso em Cristo. Hoje é a 13ª lição, é o 13º episódio e fala sobre o descanso supremo. Como é bom estudar com você a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente estuda a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, porque é um estudo dirigido, eu fiz teologia no seminário durante 4 anos e nós estudamos os livros históricos, os livros proféticos, né? Os livros do Antigo Testamento, os livros apocalípticos do Novo Testamento, os evangelhos, Atos, Epístolas, Romanos, as cartas universais, enfim. Nós temos o privilégio de, a cada 3 meses, a cada trimestre, por exemplo, ter teólogos que prepararam com todo cuidado, com todo carinho. Claro, a lição da Escola Sabatina, vocês conhecem como ela funciona, passa por uma equipe, né, de pessoas que estudam as Escrituras. Aqui não é simplesmente o pensamento único de alguém, né? Uma equipe de teólogos que estudam a palavra de Deus e tem como objetivo transmitir a palavra inspirada, honestidade, o seu contexto real. E estamos nesse último agora, estudando o descanso supremo. Eu vou orar nesse momento que a graça do Senhor possa nos fortalecer, nos dar conhecimento, que a bênção de Deus seja derramada sobre o estudo de hoje, sobre cada um de nós. Se você puder e onde estiver, ore comigo. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido de a cada semana estudar um tema da lição, um estudo maravilhoso que durante 3 meses estamos tendo a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Fica com cada ouvinte, com cada internauta, com cada irmão, irmã, professor, professora, aluno, aluna que está nos acompanhando. Que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender através da recapitulação do estudo da Tua Palavra. Dá-nos a Tua bênção, pois Te rogamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, eu estou aqui com com a lição em mãos, tá? E o verso para memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu leio para você. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que texto lindo do apóstolo São Paulo. Existe uma música muito bonita, composta por Jader Santos, intitulada Pés na Terra e Olhos no Céu. Essa música nos lembra que a jornada cristã ela é marcada por um anseio, né, pela pátria celestial. Esse anseio, meu amigo, esse anseio, minha irmã,
minha querida professora, meu querido professor, todo seguidor de Cristo sabe que está apenas de passagem nesse planeta, e essa ansiedade, esse desejo ardente de um dia sair desse planeta contaminado para ir a um lugar que Deus preparou, que o apóstolo Paulo acaba de dizer para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é um desejo, né? Para aqueles que amam a Deus, é um desejo de todos nós, um dia passarmos deste planeta para um mundo melhor. A nossa casa, com certeza, ela não está neste planeta. Na última lição deste trimestre, o autor nos convida a olhar para as profecias do Apocalipse e do Evangelho de Mateus. Apesar de ser um evangelho, mas nós temos ali sermões proféticos, né? Que é o caso do sermão de Jesus Cristo. E a gente vai lembrar da grande esperança da volta de Jesus a este mundo. Além disso, ao citar o apóstolo São Paulo e sua resiliência, mesmo que em meio às provações, o autor nos recorda de que enquanto Jesus não vem, já devemos viver neste mundo segundo a ética da nova pátria. É isso mesmo. Para uma leitura mais proveitosa de qualquer livro da Bíblia, sempre é importante a análise do contexto histórico que o cerca. É evidente. Nós devemos perguntar quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Essas perguntas nos ajudam a ter uma compreensão mais exata da intenção original do que foi escrito. Quando eu vou fazer um sermão, e acredito que a maioria dos que me assistem, dos que estão participando nesta live, por exemplo, sabe muito bem que a gente precisa fazer algumas perguntas ao texto bíblico. A gente precisa estudar o texto, ver qual o contexto, ver se pode ser aplicado para a nossa vida, por último, é claro. Mas a gente precisa saber a contextualização daquele texto bíblico, né? Então, sempre que a gente for fazer um sermão, a gente tem que lembrar algumas indagações, algumas interrogações, como eu acabei de perguntar aqui nesse momento, e repito: quem escreveu aquele texto bíblico, quando escreveu, qual foi a época, por que escreveu, para quem escreveu. Então isso tudo ajuda a gente extrair da própria escritura, né, o texto original, aquele texto maravilhoso. Qual a intenção, né, do autor ao escrever o livro bíblico. Falar em livro bíblico, o livro do Apocalipse ele contém um contexto histórico muito rico em detalhes. Quanto à autoria, além da declaração presente logo no início do próprio livro, afirmando que João o escreveu, a gente sabe que foi o apóstolo João, o discípulo amado, né? O testemunho dos pais da igreja também indica que João é o autor do livro do Apocalipse. É importante lembrar que esse João que escreveu o livro do Apocalipse é o discípulo amado, é o que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, é claro, é evidente, e as 3 epístolas universais, no caso, 1 João, 2 João e 3 João. Vale lembrar nomes como, na história, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e Jerônimo. Essas figuras confirmam que o apóstolo João foi exilado em Patmos por volta do ano 90 depois de Cristo, sob o governo do imperador romano Domiciano. Nesse período, ele escreveu o livro do Apocalipse, ou seja, ele escreveu o livro do Apocalipse exilado numa ilha chamada Patmos. Sendo uma das muitas ilhas que compõem o arquipélago grego Dodecaneso, a ilha de Patmos está localizada na extremidade leste do mar Egeu, com cerca de 13 quilômetros de comprimento e 7 de largura. Essa ilha tem um formato que lembra a meia-lua. Nos tempos do apóstolo João, Patmos era uma ilha-prisão utilizada pelos romanos para onde eram enviados os prisioneiros mais perigosos. Por incrível que pareça, João não era perigoso. Era perigoso para o diabo, para as hostes do inferno, né? Mas você sabe como é que funciona, né?
infelizmente, porque João não quis obedecer ao imperador, né? O imperador queria que João obedecesse a ele ao ponto de rejeitar o seu Deus e adorar o próprio ser humano. Aí João não teve outra. Assim como os 3 jovens da fornalha, por exemplo, que não escolheram adorar a estátua do rei Nabucodonosor, o próprio apóstolo João também não quis adorar o imperador. Essa ilha era um tipo de prisão de segurança máxima daquela época, visto que não havia como escapar, já que estava cercada pelo mar Egeu, muita água. Nesse contexto da prisão, de perseguição, João tinha todos os motivos para ficar triste, desanimado, decepcionado com Deus. Porém, ao pegar os pergaminhos e a pena, ele começou a escrever sobre esperança. Como é que a gente pode dormir com um barulho desse? Pois é, ele conseguiu dormir porque ele tinha esperança. Ele sabia por que ele estava naquele lugar. Ele viu o Filho de Deus em uma revelação especial, não mais como bebê indefeso, mas em sua plena divindade e com poder e grande glória. João enxergou o futuro e viu a nova Jerusalém. Isso confortou João. A lição desta semana examina o texto de São Mateus 24. Que passagem, né? Uma passagem também apocalíptica, escatológica desse evangelho. O contexto desse capítulo é uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus Cristo logo após o anúncio de que o templo de Jerusalém seria destruído. Curiosos com o quando, eles questionaram. A Bíblia diz: diga-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, versículo 3. Ao longo do capítulo 24 de São Mateus, Jesus ele apontou, né, alguns eventos que mostrariam a volta dele e para o fim do planeta. Porém, é interessante notar, meu irmão, minha amiga, que nos assiste pelos canais do YouTube Adventistas Engenho da Rainha e PR Emanuel Gonçalves. É importante, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para que você possa receber também novidades, ative o sininho e deixe o seu like. Tá bom? Estuda comigo, estuda com a nossa igreja, estuda com a palavra fiel, verdadeira. Eu estava falando aqui, é interessante notar, logo após Jesus ter falado sobre a vinda do Filho do Homem, ele passou a contar 5 lindas parábolas. A parábola da figueira, em Mateus 24, 32 a 44, a parábola do bom servo, e do servo mau, Mateus 24, 45 a 51, a parábola das 10 virgens, que é justamente o capítulo seguinte, Mateus capítulo 25, dos versos 1 a 13, a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, e a parábola do grande julgamento, que fecha aí do capítulo 25, versos 31 a 46. Essas 5 parábolas têm algo em comum. Como assim, pastor? Elas respondem à pergunta dos discípulos sobre quando seria a volta de Jesus. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que sabe o dia e a hora da volta de Jesus? Não, eu não quero dizer o dia e a hora da volta de Jesus porque eu não sei. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que essas parábolas, elas respondem essa pergunta de quando seria a proximidade da volta de Jesus. Elas enfatizam como seus filhos estariam quando tal evento acontecesse. Ou seja, é mais importante do que o tempo em que Jesus voltará, é como estaremos quando ele regressar. Pegou? Então a lição, ela também apresenta o ministério do apóstolo Paulo como um exemplo para os cristãos que enfrentam perseguições por causa do nome de Emanuel, Deus conosco, o Deus poderoso. O Deus que sofreu, mas que rege todas as nações e domina tudo e todas as coisas. É interessante que dentre as muitas cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu às igrejas de seu tempo, um grupo de cartas é classificado como cartas do cativeiro ou cartas da prisão. Isso mesmo. Ele é composto pelas cartas a Filemon, aos Filipenses, aos Colossenses e também
aos Efésios. A carta de Filipenses, dentre todas as epístolas da prisão, tem uma característica muito importante. Alguns estudiosos entendem que, considerando que nela é mencionada a guarda pretoriana em Filipenses capítulo 1, versículo 13, sendo uma referência ao palácio imperial romano, provavelmente ela tenha sido escrita na prisão romana por volta do ano 63 d.C. Porém, mesmo aprisionado e distante de seus amigos, o apóstolo Paulo não enviou para as igrejas uma mensagem de desânimo e nem tampouco de tristeza, de decepção. Ao contrário, Filipenses é o livro do Novo Testamento em que mais vezes aparece a palavra alegria. Anota aí. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Ele recomendou para cada um dos filipenses lá em Filipos, aquela igreja que precisava de alegria, que precisava de rejuvenescimento, que precisava de conforto e de esperança. É interessante notar que as circunstâncias exteriores não afetavam a paz interior de Paulo. Meu irmão, minha irmã, tem gente que pensa que a felicidade ela depende de fatores externos. Não. Veja o apóstolo Paulo em prisão. Veja o apóstolo Paulo sofrendo. Mas mesmo assim ele diz, alegrem-se, não é? Tenho felicidade, porque a felicidade não depende, repito, do que está acontecendo além de nós, ao nosso exterior, tá? Felicidade depende de ter Jesus no coração, e isso é importante notar. Paulo, ele conseguia ser feliz mesmo em meio às dificuldades. Ele disse, não fiquem preocupados com coisa alguma. Olha só, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, verso 6. A história de Paulo me faz lembrar da poetisa e compositora Fanny Jane Crosby, que nasceu em 24 de março de 1820 em Nova York. Quando ela estava com pouco mais de um mês de vida, olha que história motivadora para mim e para você. Pouco mais de um mês de vida, ela sofreu uma infecção nos olhos, ficando permanentemente cega. Por influência de sua avó, Fanny teve contato com a Bíblia e com a mensagem da esperança, a mensagem que traz saúde e paz dentro da alma, do coração dessa mulher, que tinha tudo para ter uma vida amargurada, porque não enxergava mais. Foram escritos cerca de 8.000 poemas e diversos cânticos cristãos. Dentre esses cânticos, tocam muito o nosso coração, pois fala de gratidão e fé. É o hino do Inário Adventista 240, que a letra impressiona. O tema é Bendita Segurança. Vocês lembram um pouquinho dela? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. E o coro diz assim, ó. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Ah, meu irmão, essa menina, pouco mais de um mês de vida, perdeu a visão, mas não perdeu a esperança e escreveu hinos como este, que nos traz, esperança, paz, confiança. Amém por isso. Você está desanimado? Está triste? Está decepcionado? Coloque sua fé em Deus. Confie nele. O mais ele fará por você. Lembre-se disso, que a felicidade não depende de fatores externos. Depende sim de quem está dentro de nós. E quem está dentro de mim e de cada um de nós é o príncipe da paz, aquele que dá alegria mesmo em meio ao temporal.
O título da semana, não é? Descanso Supremo, dessa linda lição, mostra para nós que o nosso descanso aqui é temporário. Nós descansamos em Cristo hoje, mas sempre no contexto de um mundo de sofrimento, é verdade. Um mundo de tristeza, um mundo de doença. Chegará o dia em que nós entraremos no descanso eterno. Todas as dores, meu irmão, de cabeça da vida acabarão. A enxaqueca, sofrimento, doença, desastre e morte, tudo isso desaparecerá para sempre. Jesus deu ao idoso apóstolo João do Apocalipse, lá na ilha mesmo, exilado, uma visão de si próprio. Essa visão de Cristo deu a João encorajamento e muita esperança, viu? Em revelações proféticas, João viu a história da igreja cristã e os eventos culminantes no final da história desta terra. O livro do Apocalipse termina com um novo céu e uma nova terra, inaugurando o descanso definitivo. Antes desse descanso final, haverá sinais específicos apontando para o retorno do nosso Senhor. Repito, Mateus 24, Jesus descreve esses eventos do tempo do fim que ocorrerão com frequência crescente antes de sua segunda vinda gloriosa. Eu falei com frequência crescente. Isso quer dizer o seguinte, não é um sinal isolado que mostra que é um sinal da volta de Jesus. Por exemplo, fome. Fome não é um sinal isolado que diz que é um sinal da volta de Jesus. Mas, como eu falei, esses eventos eles ocorrem no tempo do fim com frequência crescente. Aí sim se tornam sinais da gloriosa vinda de Jesus. Ao longo dos tempos, os patriarcas e profetas aguardaram o retorno do Senhor, sem experimentar o descanso supremo que Cristo prometeu. Isso é contundente, isso é profecia, isso é verdade. Eles morreram na expectativa de um evento que viria, morreram na esperança. Exemplo, o apóstolo Paulo, ele morreu e não teve o privilégio de ver Jesus voltar, porque até hoje Jesus não veio. Em Apocalipse 14, de 6 a 12, nós encontramos 3 anjos proclamando a mensagem celestial dos últimos dias para preparar o mundo para a volta de Jesus. É a famosa, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Enquanto a batalha entre o bem e o mal é travada em escalada global, colossal, mundial, universal, Cristo nos convida a vigiar e estar prontos para sua breve vinda e a entrar em seu descanso eterno. João, ele nos informa que recebeu as visões que compõem o livro que nós conhecemos do Apocalipse, quando estava nessa ilha, essa pequena ilha, ali no Mar Egeu, entre as costas da Turquia e da Grécia. Na época de João, era uma colônia penal romana, estéril e rochosa, onde os prisioneiros eram levados, como foi o próprio apóstolo, porque, repito, se negou a adorar, né, o próprio imperador. Também havia ali uma pequena comunidade de mineração. João era já um homem idoso, tinha em torno dos 90 anos de idade quando recebeu essas visões que nós temos hoje no livro do Apocalipse. Ele teve uma longa vida a serviço de seu amado mestre. Por falar nisso, ele foi o último apóstolo a morrer. Então, ele não foi martirizado, né? Não mataram o profeta, ele morreu de velhice, né? Já velhinho, morreu, não, apesar de ser aprisionado naquela ilha, mas ele não deixou de demonstrar sua fé, a sua esperança no Salvador Jesus Cristo. Provavelmente, João morava em Éfeso antes de ser exilado em Patmos. Encontrava-se distante de amigos, irmãos, familiares, estava frágil e duvidava de que algum dia sairia dessa pequena ilha isolada. Então, em um clarão glorioso, Jesus revelou a João a verdade divina que iluminaria e encorajaria o povo de Deus ao longo dos séculos. Que até hoje, no século XXI, nós temos sido encorajados, né, meu irmão? Né, minha irmã? Professor, professora?
Você que estuda as Escrituras, as lições do Apocalipse são lições de esperança, são palavras escatológicas que nos dão confiança e esperança na breve volta de Jesus. Isso nos conforta, apesar de estarmos no 21º século depois que ele escreveu essas palavras. As verdades acerca dos últimos dias revelam os acontecimentos que se darão em breve neste planeta para preparar o povo de Deus para o que está lá no porvir. Às vezes, é nas maiores provações que o Senhor fala comigo, com você, conosco, mais claramente. Quando nos sentimos sozinhos e desanimados, Jesus nos visita, assim como fez com João, e nos enche com o calor de sua presença. O livro do Apocalipse fala sobre o Jesus que intervém. Ele não se senta meramente em seu trono no céu, mas envolve-se nas questões aqui do planeta Terra. Ele ministra a nós na dor, na tristeza do coração e nas decepções que nós enfrentamos. Quando Jesus desceu para falar com seu discípulo amado, o apóstolo João, ele iluminou aquela rochosa e árida Pátmos com sua glória. Não há lugar que esteja além do alcance de Deus, meu irmão. Ele irá encontrá-lo onde quer que você esteja. Então não fuja não faça como aquele profeta que estudamos na lição anterior, né? O profeta Jonas, porque ele vai buscar você onde você estiver, ele vai te encontrar. A revelação está cheia dessa esperança. Aquele que está conosco por meio de seu Espírito Santo logo virá em glória para nos levar para casa. Eu falei que ele está conosco, sim, é o Espírito Santo. Jesus está conosco, Deus o Pai está conosco através do seu vigário, do seu fiel, verdadeiro representante legal. É o Espírito Santo. O apóstolo João, ele declara: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. Jesus falou aos seus discípulos sobre uma época em que Jerusalém seria cercada, Jerusalém seria atacada por um exército e destruiria, Jerusalém. Isso está registrado em Lucas capítulo 21, verso 20. E isso aconteceu, de acordo com a história, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general romano, invadiu Israel e sitiou a cidade. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu os efeitos devastadores daquele cerco. Joséfo diz que as pessoas estavam famintas, frequentemente brigavam por causa de um pequeno pedaço de pão naquela época. As crianças acostumavam a arrancar a comida da boca dos próprios pais. Nem irmão, nem irmã tinham misericórdia um do outro. Um alqueire de milho era mais precioso do que o próprio ouro. Durante o cerco, houve casos em que os pais cozinharam seus próprios mortos e os comeram. José continua: impelidos pela fome, alguns comeram esterco, alguns as cintas de suas celas, alguns o couro retirado de seus escudos, alguns ainda tinham feno na boca quando seus corpos foram encontrados. Sem dúvida, meu irmão, os efeitos do ataque romano a Jerusalém foram horríveis e devastadores. Antes que tudo acabasse, o fogo começou e outros milhares morreram nas chamas. Na década em que eu nasci, em 1970, os arqueólogos descobriram a casa de uma família aristocrática que foi totalmente destruída pelas chamas durante aquele cerco do general Tito. Essa casa é um testemunho notável da intensidade das chamas e do grau de total devastação e absoluta destruição que aconteceu no ano 70 de nossa era. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre esse desastre que se aproximava, eles pensaram que algo tão destrutivo só poderia acontecer no fim do mundo. Por essa razão, eles pediram: diga-nos, mestre, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Mateus 24, 3.
Os discípulos fizeram duas perguntas diferentes aqui. Deu para notar? A primeira foi: quando essas coisas vão acontecer? Essa questão se refere à queda de Jerusalém e à destruição do templo. A segunda foi: que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Você notou as duas perguntas? Quando vão acontecer essas coisas, Senhor? Os discípulos estavam querendo saber quando Jerusalém seria sitiada, quando Jerusalém seria destruída. E a segunda pergunta é mais para frente ainda. Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai estabelecer o reino dos céus? Em sua resposta, conforme registrado em Mateus capítulo 24, Jesus combinou os dois eventos. É importante lembrar isso. Ele falou sobre acontecimentos que levariam à destruição de Jerusalém no ano 70 e que serviriam como uma prévia, isso mesmo, do que aconteceria pouco antes da sua segunda vinda. Em Mateus 24, meu irmão, minha irmã, Jesus mencionou os sinais que precederiam o seu retorno. Esses sinais revelam a proximidade da sua volta, da sua vinda. O Salvador não nos deu uma data, como eu falei no início, uma hora, um dia, mas nos falou sobre os sinais que nos permitiriam saber quando ela estaria próxima. O sermão de Jesus sobre os sinais dos últimos dias concentra-se em 4 áreas específicas: sinais no âmbito religioso, assuntos internacionais, natureza e sociedade. Esses sinais incluem falsos reavivamentos espirituais, conflitos globais, guerras, fomes, desastres naturais, pestes, pandemias, aumento do crime, aumento da violência, diminuição da moralidade e, finalmente, a rápida propagação do Evangelho para todo o mundo. Sinais em vários níveis, em vários mundos. No mundo político, no mundo social, no mundo acadêmico, no mundo moral. Em Mateus 24, nós vemos esses sinais que mostram que Jesus está bem perto de voltar. Apocalipse 14 é um apelo urgente para estarmos prontos para a sua segunda vinda. Apocalipse 14, 3 anjos apresentam a João as últimas mensagens divinas rapidamente proclamadas a cada nação, tribo, língua e povo, para preparar o mundo para a breve volta de Jesus. É a mensagem do Evangelho eterno, essa mensagem incrível da graça de Deus para todo o planeta Terra. É um chamado à luz do Evangelho para uma vida obediente, que glorifique a Deus em tudo o que fizermos. É um apelo para adorá-lo como Criador em uma era de filosofias evolucionistas. É uma mensagem de esperança para o tempo do fim, amigo, irmã, amiga. Jesus nos defenderá no juízo e apresentará sua vida justa no lugar de nossa vida injusta. O apóstolo João nos encoraja dizendo: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. O julgamento final de Deus, meu amigo, minha irmã, minha amiga, meu irmão, é justo. Ele pode representar apenas aqueles que entregam a vida a Ele e pela fé aceitam sua vida e morte em favor deles. Ele se levantará em favor de todos os que não se envergonham de testemunhar de sua fé. Preso em Roma, o apóstolo Paulo escreveu uma carta encorajadora aos crentes em Filipos. Alguns comentaristas da Bíblia rotularam o livro de Filipenses como a Epístola da Alegria. Nessa carta curta, de 4 capítulos apenas, Paulo usa as palavras alegria ou regozijo repetidamente. O tema do capítulo 1 é alegria nas provações. O tema do capítulo 2 é alegria na humildade. O tema do capítulo 3 é a alegria na rendição. E o tema do capítulo 4 é alegria na gratidão. Fantástico! Paulo aprendeu a viver na alegria de Cristo, porque descobriu como descansar nele, meu irmão. Ele cria que Cristo fortaleceria em
todas as situações e supriria as suas necessidades, conforme Filipenses 4, 13 e 19. A sua confiança estava fixada na realidade divina de que nossa pátria não está aqui. Nossa pátria está nos céus. E que um dia Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ele aguardava ansiosamente a vinda do Salvador Jesus Cristo. Ele podia alegrar-se sempre no Senhor, porque tinha absoluta confiança no cuidado de Cristo no presente e no cumprimento do seu plano eterno no futuro. Ele declarou: perto está o Senhor. Essa certeza deu-lhe a paz do Deus que excede todo o conhecimento. Assim como o apóstolo Paulo, nós podemos nos alegrar, porque nunca enfrentamos uma situação em que Cristo não nos ofereça auxílio imediato e esperança para o amanhã, bem como a promessa de descanso final no Senhor por toda a eternidade. Algum tempo atrás, um amigo compartilhou essa história comovente. Seu filho, de 8 anos de idade, estava morrendo de uma rara doença no sangue. Pessoas em todo o país oraram, sinceramente, pela recuperação daquele menino. Eles buscaram a Deus por uma cura milagrosa. A criança piorou progressivamente. Nos últimos dias de sua vida, a mãe assentava-se sempre ao lado de sua cama, segurando sua mão e acariciando suavemente seu cabelo, quando ficou claro que ele tinha apenas algumas horas de vida. Ela o tomou nos braços e se sentou em uma cadeira de balanço, cantando suavemente as canções de Deus. Algum tempo depois de sua morte, estávamos conversando e ela declarou: embora haja uma dor latejante e profunda em meu coração, Deus me deu uma paz que excede todo o entendimento. Meu irmão, minha irmã, quando perguntei o que era essa paz, ela simplesmente respondeu: mesmo quando você não entende, você ainda pode descansar no amor e no cuidado do Salvador. Ao chegar ao fim dessa série de 13 lições de estudo da Bíblia, não importa o que você esteja passando, o que está acontecendo em sua vida, Jesus deseja lhe dar uma paz que excede todo o entendimento. Ele está com você, irmão. Ele está com você, irmã. Amanhã, hoje e para sempre. Os planos dele são maiores do que você pode imaginar. Lembre-se das palavras dele. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Confie na força dele para enxergar além dos desafios e estar em paz com Deus. Isso é descansar em Jesus. Se você puder e onde estiver, ore comigo. Obrigado, Senhor, por esta linda lição, por estes 13 capítulos da lição da Escola Sabatina. Obrigado por todos que participaram. Fica com cada um de nós e nos dê essa oportunidade de estarmos contigo quando o Senhor vier nas nuvens dos céus com poder e majestade. Fica com todos os estudantes da tua palavra, da lição da Sabatina, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um próximo trimestre, que já é semana que vem, com muito estudo da Bíblia e estudo da lição. Deus te abençoe. Até o próximo sábado. Tchau!